Mais uma sessão do Psicodrama Público de São Paulo, desta vez sob a direção de Gelsi Beatriz Monteiro, abordando o tema muito interessante de Sempre Escapa. A sessão se transcorreu de uma forma muito harmoniosa, com uma abordagem inicial em que cada um se manifestou a respeito da percepção daquele que se encontrava participando da sessão, e foi se expandindo, né? Como se do interior a gente fosse, do exterior a gente fosse para o interior. Gelsi, como foi para você a sessão? Conduzir a sessão, as abordagens, a cena, a dramaturgia? Converse, fale-nos um pouco. Obrigada, Renato, por introduzir aqui a nossa conversa. Essa sessão foi muito interessante, foi muito emocionante. Teve uma participação bem grande, tinha bastante gente, nem todos com câmera aberta, mas muita participação. Todo mundo tinha alguma coisa para contar, todo mundo tinha uma história, né? Mesmo da primeira parte do aquecimento, todo mundo queria participar e contar o que estava, pedir para observarem outra janelinha, né? O que estava vendo e tal, e todo mundo tinha alguma coisa para contar e foram variando, né? Os relatos. Então, depois, quando nós partimos para a dramatização, a cena foi muito emocionante e, de algum modo, o tema de ter sido tolhido de alguma maneira durante a vida, de ter que cumprir papéis, né, masculino, feminino, tantas coisas são demandadas da gente e que, no fim, acabam levando a vida para um caminho e poderia ir para outro também. Então, dentro desse contexto, foi se desenrolando a cena, e foi muito importante para todo mundo. Não foi, Márcia? Eu queria que você falasse um pouco do Então, que foi. gente, estou muito feliz de ter participado. Foi a minha primeira vez que eu participei, como eu relatei no grupo, que eu já participei de várias dinâmicas, e eu vim procurar psicodrama para participar, para sentir. Eu fui até uma das participantes, sentir. E eu pergunto para você, o que que você acha de ter chegado à abordagem dos estereótipos de gêneros, né? Que até o que a sociedade impôs até hoje, tanto para mulher quanto para homem, que o homem, ele, desde pequeno, ouviu muitas frases como homem não chora, homem tem que ser forte, homem não brinca com boneca. E a mulher também foi desde pequena, desde criança da sociedade, que tem que cuidar da bonequinha, da casa, e também frases que ela sempre ouviu, né? Menina não abre a perna, menina senta direito. Então, o que que você acha dessas abordagens? E abordagem que foi nos contada sobre um menino que não pode dançar, não pode dançar, né? Então, eu queria saber de você, Geise. Tá? É interessante você colocar isso, porque hoje em dia a gente está muito focado nas minorias, né? Então, toda fala feminista ou toda fala que fala contra as questões de gênero, né? Que a gente batalha muito nisso, do racismo, no preconceito, no feminismo. E, e o homem também sofre, não é? E a gente acha que o homem não é Muito. minoria, então acaba não sendo privilegiado nesse sentido de contar também como que ele pode ser tolhido muitas vezes na vida, né? Então, isso foi um alerta no sentido da gente tratar do assunto por outra perspectiva muito humana. Não foi, Renato? Exatamente, Gelsi. Algo que é incomum, né? A gente desviar o olhar para este grupo majoritário em termos de poder, né, que são os homens, quando na verdade eles também são formatados, são colocados dentro do estereótipo e são punidos se desviarem, se escaparem desse caminho predeterminado pela civilização patriarcal. Né? Então, a sessão de
psicodrama trouxe muito bem, abordou muito bem, de forma natural, espontânea, surgiu um debate profundo, sensível a respeito dessa questão que é muito emergente, muito efervescente nos dias atuais. Foi muito natural, né? E como o Renato disse aqui, o homem ele foi moldado a não apresentar os seus sentimentos, as suas emoções. E nessa sessão, nesse encontro, nós vimos o quanto que os poucos homens que estavam ali sentiram a dor, a emoção e teve uns insights da história deles também, claro que não foi relatada, mas cada um sentiu ali. E nós, como mulheres, né? Eu fiz até um momento ali a representação da mãe, o quanto que ele entrou na emoção, né? Como que é bom, né? A gente ouvir da nossa mãe. Eu sinto muito, eu não sabia que você sentia isso. E tá tudo bem, porque foi um momento de com uma sociedade que eles viveram, né? Ninguém vem com cartilha, com manual para criar seu filho. E quando um filho ele olha para essa mãe e ele vê, puxa, minha mãe reconhece, né, o meu talento, reconhece as minhas emoções, principalmente os meninos, né? E mesmo nos dias de hoje, quantas e quantas mães que receberam essa educação e continua nesse processo ainda de punir, de não deixar esse menino demonstrar as emoções dele, de querer fazer algo em prol da saúde dele, da felicidade dele. Por isso que muitos homens crescem fechado, incubado e não colocam seus sentimentos para fora. Pois é, né? Eu posso dizer assim, ainda bem que sempre algo escapa. Muito bom mesmo, né? Muito Graças a bom. Deus, né? Graças a Oh. E não podemos deixar de escapar os nossos sonhos, né? De acreditar, né? De Isso. acreditar nos nossos sonhos, né? Porque quando a gente não vai atrás de ser o nosso protagonista, porque a gente tá, nós estamos deixando escapar a nossa vontade, né? Os nossos sonhos. Eu queria só finalizar com uma frase que eu acho que é de Erasmo Rotterdam, que eu li recentemente. A gente conhece muito essa frase de Simone de Beauvoir, que remete à mulher torna-se mulher. Ela não nasce necessariamente mulher, ela torna-se. O Erasmo Rotterdam parece que falou algo parecido. O homem torna-se homem. Fala, esse homem. A gente nasce humano, mas torna-se uma coisa ou outra. Então há também a necessidade de um trabalho consciente de fazer com que o homem se torne homem humano, né? Desde pequena nós somos aprendidos, condicionados, né? Mas nunca é tarde para aprender novamente e se reinventar, né? Basta querer, não é, Geise? Basta querer a gente mudar, por que não, né? Desbravar, por que não? Por que não? Isso. Bom, o Renato encerra a nossa entrevista, então, que hoje ele é o entrevistador. Tá? Fica o agradecimento e o convite para a próxima sessão, que será presencial, do Psicodrama Público de São Paulo, ao qual não poderia estar presente, porque eu moro em Salvador, mas eu asseguro que será muito produtivo, como foi a sessão de hoje. Um bom final de semana a todas. Muito obrigada. Gratidão. Muito grata, gratidão.